Nesta aula, nós vamos aprender a editar perfis no Civil 3D para que a gente possa criar uma situação em que os corredores poderão ser utilizados para a modelagem de rios no Civil 3D. Nós vamos utilizar aqui um desenho chamado perfis, que já tem uma série de perfis criados, e vamos criar um perfil proposto. Por que nós temos que criar esse perfil proposto? Do jeito que está aqui, estão todos os alinhamentos na mesma cota. O que nós temos que fazer é elevar o perfil de algum deles para que eles sejam tidos como margens superiores. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir, por exemplo, na margem superior direita e vou criar um perfil proposto. Então, o que eu vou fazer? Profile Creation Tools, e vou selecionar a minha vista de perfil. Clico aqui. Então, eu vou dar um nome aqui. Vou colocar como MSDN, de margem superior direita, novo. E vou clicar em OK. Antes de clicar em OK, eu vou tirar os rótulos. Vou colocar No Labels para não sobrecarregar o meu desenho. Então, qual que é o primeiro cuidado que você tem que ter? Você seleciona aqui tangentes, sem curvas, e você vai ter que pegar exatamente onde ele começa. Por sorte, ele está começando numa linha aqui. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar a interseção aqui e vamos traçar o nosso perfil com uma certa diferença de altura. Se essa altura aqui não estiver boa depois, a gente pode editar o nosso perfil normalmente. Então, vamos traçar aqui, sem muito critério. Só tome cuidado para não ficar muito estranho o seu rio. Lembre-se que essa aqui vai ser o perfil da margem e não do fundo do rio, por isso que ele pode ter essas diferenças aqui. Aqui tem um segredinho, ó. Nós precisamos criar exatamente no finzinho. Então, eu venho aqui, Endpoint, e seleciono esse ponto aqui. Enter, e está criado o meu perfil. Tá vendo? Mas ele pode ficar torto assim? Não, mas nós vamos fazer uma maneira muito simples dele continuar na mesma distância aqui. Clico nesse ponto, ligo o F8 para ter o orto, puxo esse pontinho, ó, e subo ele até aqui em cima. O que acontece? Eles estão alinhados. Se eles não estiverem alinhados, começo com começo, fim com fim, o seu corredor vai ter problemas na hora de você terminá-lo. Então, vamos entender o que nós fizemos. Com esse novo perfil proposto para a margem superior, esse perfil aqui vai ser o da margem inferior. Então, a distância de uma margem para outra vai ser esse aqui, que deve estar dando mais ou menos 1 metro. Eu vou subir um pouquinho esse perfil para que a gente possa ter um perfil um pouco mais alto. Então, eu venho aqui, Move, vou selecionar o nosso perfil aqui e vou elevá-lo. Lembre-se de estar com o orto ligado, para que você não saia dos pontos iniciais e finais. Vou subir aqui até esse ponto aqui, mais ou menos. Olha lá, ele já adapta para nós. Então, agora nós temos uma diferença de quase 4 metros aqui da margem superior para a margem inferior. Se você quiser subi-lo mais um pouquinho, é só lembrar, Move com o orto ligado, você vem aqui e sobe. Se por um acaso essas declividades também não estão legais, você pode mudar os pontos aqui. Tá vendo? Você pode alterar o perfil mexendo nesses grips aqui, para você tentar achar um perfil um pouco mais adequado. Tá? Então, o que acontece? O seu perfil está criado e você pode editá-lo de qualquer maneira. Agora que nós já temos a margem superior direita pronta, eu vou utilizá-la como base para a margem superior esquerda. Então, o que eu vou fazer aqui? Profile, Create Superimposed Profile, que vai fazer com que aquele perfil da margem seja apresentado em outro ali. Então, eu vou clicar aqui, Create Superimposed, vou selecionar ele aqui, que é a fonte, e olha aqui, ele pede agora o destino. Vou lá na margem superior esquerda. Então, clico aqui, OK, e ele é criado. Às vezes aparece algum errinho aqui, mas tudo bem, isso aqui deve ser alguma configuração na hora de traçar os alinhamentos. O que eu tenho que fazer? O ideal agora é você traçar o seu perfil utilizando os pontos que são criados. Então, eu vou colocar aqui Profile, Profile Creation Tools, vou selecionar minha vista de perfil, vou colocar aqui margem superior esquerda nova, e agora o que você pode fazer é selecionar aqui tangentes e utilizar os pontos aqui para criar
um perfil tendo o outro como base. Olha só que interessante. Tá vendo? O único problema aqui durante a aula é que se eu for fazer ponto por ponto, nós vamos ficar até amanhã nesse tópico aqui. Mas essa é uma forma que você tem para traçar os perfis tendo um como base, e aí com isso você consegue chegar num resultado bastante parecido de margem para margem. Nesta aula, nós utilizamos perfis obtidos pelos alinhamentos para criar perfis propostos que representem a diferença de cota entre uma margem superior e uma margem inferior em um alinhamento, e com isso a gente poder traçar corretamente o nosso corredor. Aprendemos também que nós podemos utilizar o Superimposed Profile para ter como base um perfil que já foi criado, para que você crie um novo perfil bastante parecido com o anterior.